Retomando, eu apregou o parecer na indicação número 16 de 2024, em regime de urgência. Autor da indicação, doutor Daniel Felipe Apolônio Gonçalves Vieira. Matéria, parecer sobre questão exclusivamente de direito acerca do modo, momento e lugar apropriados para o empregado não sindicalizado exercer seu direito de oposição ao pagamento da contribuição assistencial, que está sob julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho, no incidente de resolução de demandas repetitivas, número 1000-154-39-2024-500-000, Tribunal Pleno. Relator, doutor Sandro Lunardi Nicoladelli, da Comissão de Direito do Trabalho, e doutor Nicoladelli está virtual, presente? Virtual. Passo a palavra pelo prazo regimental, enfim, são 10 minutos e, diante do horário, seremos rigorosos no cumprimento do prazo. Com a palavra, doutor Nicoladelli. Boa noite, senhor presidente, doutor Sidney Sanches, figura pelo qual cumprimento todos os integrantes da mesa, aqui estando à distância, não conseguindo avistar a todos. Também saúdo o presidente da nossa Comissão de Direito do Trabalho, doutor Daniel Apolônio, e as mulheres presentes, em nome da nossa querida colega, doutora Rita Cortes. Presidente, trata-se de questão, como já adiantado na própria ementa deste parecer, e serei, como diria aos meus alunos, telegráfico na minha mensagem ao nosso instituto, dizendo que a presente temática nasce a partir de questão levada à Suprema Corte, que acaba desencadeando o tema 935, que regulamenta, em síntese, a possibilidade de financiamento sindical advindo das negociações coletivas, numa verdadeira virada jurisprudencial, visto que, por décadas, a Suprema Corte e o Tribunal Superior do Trabalho tinham posição absolutamente restritiva no sentido de impor contribuições aos trabalhadores não associados às entidades sindicais, tratando desse tema na perspectiva da liberdade negativa do direito de não associar-se. Com esta virada, no ano passado, a partir do tema 935, nós temos, então, essa demanda importantíssima de atuação como amigo da Corte pelo nosso Instituto dos Advogados Brasileiros, a partir desse parecer que submeto a este colegiado, e serei muito breve e sintetizarei o conteúdo deste parecer para não tomar o tempo dos senhores e das senhoras, dizendo que o parecer atravessa por elementos de natureza das diretivas internacionais sobre liberdade sindical, que são da Organização Internacional do Trabalho, elementos constitucionais, seletários e da codificação civil. Atravesso também por matrizes de natureza doutrinária trabalhista e assento o meu parecer numa posição institucional muito relevante de aspecto promocional da liberdade sindical, encadeada e propugnada pelo Ministério Público do Trabalho em sucessivas manifestações, documentos, notas técnicas e orientações, no sentido, especialmente no contexto pós-reforma trabalhista, de se reconhecer, sim, a possibilidade de instituição de contribuições imponíveis também e suportadas financeiramente pelos não associados, desde que garantido o direito de oposição, e o direito de oposição é o elemento nuclear desta proposição feita pelo Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de ouvir a comunidade jurídico-trabalhista e os jurisdicionados para formar a sua convicção e propugnar como deve ser, então, exercido esse direito de oposição diante das contribuições assistenciais. Patenteio o meu parecer tratando expressamente de questões que estão devidamente elencadas pelos organismos de controle da Organização Internacional do Trabalho,
particularmente o Comitê de Liberdade Sindical da OIT, que é o organismo que fiscaliza o cumprimento das convenções 87 e 98 da OIT, e em inúmeros precedentes verifica-se a possibilidade concreta de imposição de contribuições aos trabalhadores não associados que são beneficiários das negociações coletivas. Não bastasse isso, o Brasil foi denunciado por 2 vezes perante a OIT. Uma delas eu tive o prazer de ser um dos redatores desta denúncia, no qual denunciava-se expressamente 2 precedentes dos tribunais superiores, o precedente ao J17 e o precedente número 119, ambos do TST, além da própria súmula 666 do Supremo Tribunal Federal, que, em síntese, pacificavam esse entendimento até então condensado nesses elementos precedentais, no sentido de não se impor contribuições aos não associados. Nas 2 oportunidades, o Brasil teve foi chamado a atenção no sentido de observar as diretrizes, doutrina e os elementos convencionais da OIT por meio das convenções 98 e 154 da OIT, determinando que o Brasil superasse essa jurisprudência restritiva. E, portanto, elenco todos esses argumentos de modo muito sintético durante meu parecer para finalmente trazer, e aí só farei a leitura das reflexões finais e da propositura de tese que foi submetida ao crivo e avaliação dos colegas da Comissão de Direito do Trabalho, e com alguns ajustes de fundamentação e também na fixação da tese, teve os seguintes elementos, e peço licença para fazer a leitura das reflexões finais. Os sindicatos representam uma instância da esfera pública própria da democracia representativa. Como foros de mediação social, aglutinam, ordenam e intermediam os interesses das categorias profissional e econômica. As entidades cumprem um papel importantíssimo de diálogo social e fortalecimento da cidadania, segundo o maior doutrinador na área trabalhista, Maurício Godinho Delgado, na sua última obra organizada. Desse modo, a ampla participação nos processos deliberativos sindicais, via democracia sindical e uso de ferramentas e plataformas virtuais, deve ser um importante aliado na legitimidade deliberativa dos processos assembleares sindicais e, por que não, ferramentas otimizadoras para o processo de manifestação da vontade coletiva. Assim, é imperativo afirmar que o trabalhador, filiado ou não ao sindicato, deve participar dos atos assembleares, mas que tem o direito assegurado de se opor ao desconto com definição prévia de prazo, local e modo para o exercício desse direito decidido em ato assemblear ou em hipótese definida pelo instrumento coletivo nos termos da sugestão de tese proposta no presente parecer. Do ponto de vista da rigidez dos pactos coletivos, a existência de condições previsíveis e transparentes para os contratantes e destinatários da norma é fundamental, pois os sindicatos contratantes, laboral e patronal, trabalhadores e particularmente as empresas desejam segurança jurídica para impor o desconto salarial e consequente repasse ao sindicato, sem com isso sobrevirem problemas judiciais ou de interpretação da norma coletiva. Com base no exposto, conclui-se que em um contexto de desafios e transformações, é essencial fortalecer as instituições sindicais como guardiãs dos direitos dos trabalhadores e da democracia. A reflexão sobre o financiamento sindical não se limita a questões legais e econômicas, mas também abrange aspectos éticos, sociais e políticos. Em um momento de grandes incertezas e desafios societais e de rigidez democrática, é necessário buscar soluções que garantam a sustentabilidade financeira e a representatividade política dos sindicatos, ao mesmo tempo em que protejam os direitos dos trabalhadores e promovam a justiça social. Por tudo que foi explicitado nesse parecer, a sugestão de tese jurídica para a questão do modo, momento e lugar do direito de oposição, para tanto, propõe-se o seguinte enunciado, e aqui destaco a sugestão que faremos ao Tribunal Superior do Trabalho. Os empregados não sindicalizados têm o direito de se opor a descontos salariais atinentes a contribuições assistenciais previstas em instrumento coletivo. O direito de oposição será exercido individualmente, por meio idôneo,
perante a entidade sindical em prazo previsto em norma coletiva. Esse foi o resultado do debate e também da contribuição de todos os colegas da Comissão de Direito do Trabalho, que agradeço a presença de muitos deles aqui nesta reunião. E assim concluo a leitura do meu parecer, submetendo à apreciação do colegiado do nosso Instituto dos Advogados Brasileiros. É o que teria para me manifestar, senhor presidente. Obrigado, Sandro. Fifo, obrigado pela clareza, né? Enfim, pelo modo sintético, objetivo, mas muito claro da matéria, enfim, matéria importante, que eu ponho em discussão. Então, ao Jorge Folheno. Sandro, boa noite, parecer muito bom. Eu só tenho uma dúvida, Sandro. A dúvida que reina é a seguinte: direito à oposição não há dúvida. Isso é um direito constitucional sagrado, ninguém é obrigado a acompanhar. A pergunta que eu faço é o encaminhamento do voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Você faz a oposição e pega carona? Esse é o tema. Não é isso? Isso eu só quero entender, esclarecer, porque, para mim, isso é uma dúvida que reside. Então, é um pedido de esclarecimento. Esclarecimento. Sandro, Posso intervir, presidente? Ah, não, tem outra. Sandro, muito rapidamente, Polena, o ponto não é esse, não. O que está sendo tratado aqui é o seguinte: contribuição assistencial de quem quer se opor. O TST afetou, tem quase 2.500 processos, por isso a relevância da indicação, a urgência até, porque a gente precisa ingressar, e aí eu já faço adendo dizer que, Sandro, a gente precisa acrescentar no parecer o pedido de amicus curiae, de ingresso para o amicus curiae, até terça-feira agora, que termina o edital aberto pelo ministro Caputo Bastos. Mas a questão central aqui, fulcral, é direito de oposição, o modo em que vai ser exercido o direito de oposição a quem não é sindicalizado, apenas isso. As questões, os dobramentos de que se ele ingressa... Não é disso que está se tratando. Tá? Obrigado, senhor presidente. Sandro. Mais alguém queira se pronunciar? Para mim está claríssimo. Enfim, quer falar? Sim, já entendi, está entendido. O encaminhamento que nós estamos dando para a votação é os termos do parecer acrescido do ingresso, né, como amigos curiae do Instituto dos Advogados Brasileiros na demanda indicada. Então, alguém no plenário virtual queira se manifestar? Não havendo ninguém queira se manifestar, aqui também no plenário físico, põe em votação. Bom, não havendo oposição, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho.